Fala aí, seus lindos. Para saber essa matéria aqui, vocês têm que saber de duas regrinhas de SLMBP. A primeira regra é essa aqui. Você tem que olhar no enunciado para ver se a política é expansionista ou contracionista. Geralmente só cai expansionista, só caiu expansionista na prova. Ou seja, quando é expansionista, move a IS ou a LM para a direita. Expansionista fiscal move a IS para a direita, expansionista monetária move a LM para a direita. Tem que ficar de olho, senão vai errar a questão. A contracionista move para a esquerda, ao invés de mover para a direita. Só que não caiu na prova isso aqui. Pode ser que caia, mas eu não sei. E o câmbio? Quando o câmbio é fixo, o Banco Central interfere. Tem que lembrar disso. O Banco Central vai interferir na economia. Quando o câmbio é flutuante, o Banco Central não vai interferir. E vai fazer a economia voltar sozinha ao equilíbrio. Então você tem que lembrar disso na hora de fazer os gráficos também. Quando o câmbio é flutuante, o Banco Central não interfere e aí entra outra parte aqui. Pode acontecer da taxa de juros nacional ficar menor que a taxa de juros internacional, ou seja, quando ficar menor é quando dá em qualquer ponto abaixo do BP. Aqui, ó, menor que a taxa de juros internacional, com déficit. Isso faz a IS ir para a direita automaticamente. Mas também pode acontecer em uns momentos da taxa de juros ficar maior que a internacional, que é essa aqui, que fica aqui em cima. É quando isso acontece, a IS vai para a esquerda, tende a ir para a esquerda sozinho. E por que isso acontece? Quando a taxa de juros é menor do que o BP, você tem o maior nível de exportação e o menor nível de importação. Isso move a IS para a direita. Quando você tem uma taxa de juros maior do que a internacional, você tem uma taxa de exportação menor e uma taxa de importação maior. Isso faz a IS ir para a esquerda. Se quiser explicar na hora da prova. Aí, sabendo disso, dá para fazer os exemplos aqui. Aqui está pedindo uma política fiscal expansionista, de câmbio fixo e câmbio flutuante. Então, se é fiscal expansionista, é a IS que está movendo para a direita. Fiscal é IS. Então, você vai fazer uma IS nova aqui. Vai estar aqui, IS, linha. Aí você tinha um ponto aqui, agora tem um segundo ponto aqui. Como o câmbio é fixo, o Banco Central que vai entrar para resolver esse problema. Então o que acontece? O Banco Central pode mover a LM. E é isso que ele vai fazer. O Banco Central chega mexendo na LM, colocando a LM para cá. Meu Deus, ficou horroroso. Melhorou um pouco. Colocando a LM para a direita. Vai fazer uma nova LM. LM linha. E botou em equilíbrio de novo. Ó. O terceiro ponto aqui ficou em cima do BP. Então aí você vai ter aqui o ponto 1, o ponto 2 no meio e o ponto 3 logo depois. E aqui é renda sobre taxa de juros. Não esquece de botar não, que não esqueci agora. E aí você pode traçar aqui o Y se quiser, com a taxa de juros e tal. Ia ficar muito bagunçado. Agora é com câmbio flutuante aqui. O Banco Central não vai entrar na economia para mexer na economia. E como é uma política fiscal expansionista, mais uma vez a IS começa indo para a direita. Deixa eu botar marrom. A IS começa indo para a direita, gerando uma IS linha aqui. Então aqui a gente tem um ponto 1 de começo, de equilíbrio, ponto 2. E aí o câmbio está flutuante, o Banco Central não pode mexer na economia para fazer voltar ao equilíbrio. E a gente tem um ponto aqui em cima, ó. O ponto 2 está em cima do BP. Então se a gente for ver a regra lá, taxa de juros acima do BP, mais a IS tende para a esquerda. Então a gente vai ter uma tendência da IS ir para a esquerda e ela vai, no caso, recuar aqui. Então a gente vai botar uma seta para trás e uma seta para frente. Por quê? Porque a IS está indo e aí, como o Banco Central não interfere, a IS volta sozinha, porque o câmbio é flutuante.
Então a gente tem o ponto 1 aqui, o ponto 2 aqui e o ponto 3 junto com o ponto 1. Tem que ressaltar isso. Então é um vai e volta. Aí a gente pode ver outro exemplo agora. Uma política monetária expansionista dessa vez. Com câmbio fixo, o Banco Central vai mexer na economia para fazer ela voltar ao normal. Então, como que você faz aqui? Como é monetária expansionista, que está expandindo agora é LM, não é IS. Monetária é LM. Então, LM está indo para a direita. LM, linha. Nisso a gente tem um primeiro ponto de equilíbrio aqui, segundo ponto aqui. E aí o Banco Central vai mexer na economia para fazer ela voltar ao normal. O Banco Central pode mexer na LM, não pode? Então ele vai fazer a LM recuar para o ponto inicial, para o ponto 1. Então a gente vai fazer o esquema da setinha, que ele está mexendo na economia para ela voltar, o Banco Central. Então a setinha para cá, no começo vem para cá, e depois ele volta para cá. Então a gente tem o ponto 1 aqui, o ponto 2 aqui, e o ponto 3, onde era o ponto 1 de novo. LM vai, o Banco Central mexe na economia e LM volta para onde está. Agora, câmbio flutuante. Câmbio flutuante, o Banco Central não vai mexer na economia, mais uma vez. E a gente está numa monetária expansionista, então vai mexer na LM no começo aqui, ó. A LM vai para a direita. Gera o ponto 1 de equilíbrio e tem o ponto 2 de equilíbrio. Aqui você vai observar que a taxa de juros está menor que o BP. Então a gente vai na nossa regra. Taxa de juros menor que a taxa de juros internacional e S para a direita. A S tende para a direita automaticamente. Então o que vai acontecer com a S? Ela vai se deslocar para a direita em outro momento. Então a gente faz aqui, ó, uma IS nova. IS linha. E gera um terceiro ponto. Então aqui a gente vai ter um ponto 1 do começo, ponto 2 saindo do estado de equilíbrio e o ponto 3 voltando para o estado de equilíbrio automaticamente sem o Banco Central mexendo na economia. Então você tem que saber, câmbio fixo, o Banco Central vai mexer na economia. Câmbio flutuante, o Banco Central não vai mexer na economia, vai deixar ela ir sozinha. Aí quando o câmbio é flutuante, você tem que saber essa regrinha aqui, quando a taxa de juros estiver embaixo ou em cima do BP, para saber o que acontece com a ES, se ela vai para a esquerda ou vai para a direita. É isso aí. Dá para fazer só mexendo nos gráficos e sabendo essas duas regras aí. Valeu.